a sustentabilidade e a segurança energética em Angola. Em estúdios tenho já o engenheiro Eduardo Ernesto, é membro da Ordem dos Engenheiros de Angola, que desde já deixa-me saudá-lo, há muito tempo que não o vejo. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Engenharte. Boa tarde, Ivan Falcão. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Mais, em especial do programa Engenharte. A sustentabilidade energética ela é motivada pela observação ou pela visão, pela segurança do futuro. Não só pelas questões ambientais, mas pela garantia de que futuramente nós tenhamos ainda as fontes convencionais ou não para as futuras gerações. Vale aqui lembrar, numa análise futurística, que daqui a algumas centenas de anos, nós já não teremos o combustível, o petróleo para queimar, não teremos o carvão, não teremos a gasolina, o diesel, que é o gasóleo que nós chamamos, ou até mesmo o gás natural. Por que é que digo isto? Porque essas fontes de energia são finitas, são fontes finitas, são limitadas. Acabam, exatamente. Entretanto, se daqui a centenas de anos essas fontes ainda existirem, e se nós continuarmos a usar, ou se o mundo continuar a usar de uma forma desmedida, de uma forma inconsciente, poderá causar grandes impactos ambientais, como já tem causado, que é, por exemplo, o aquecimento global, a desmatação, etc. Entretanto, com esse impacto ambiental, poderá gerar algumas leis de restrições ambientais que poderão limitar a utilização... Desculpa, engenheiro Eduardo, muitos países já têm esta limitação. Exatamente, já tem esta limitação e tem prazos pré-estabelecidos para que até 2030, até 2050, cada país adota, não é? Vai adotando para que nós passemos a usar fontes de energia mais limpas. Entretanto, essas leis de restrições ambientais vão, de alguma forma, limitar a utilização destes mesmos recursos. Entretanto, em prol da qualidade de vida, em prol da garantia da existência de fontes energéticas no futuro, em prol da segurança do planeta, surge nos anos 70 o termo sustentabilidade energética. Este termo de sustentabilidade energética ele aponta mais para um uso sustentável, não é, e consciente dos recursos energéticos, para que futuramente as próximas gerações usem a energia de forma que lhes seja suficiente. Exato. É o seguinte, a sustentabilidade energética conceitualmente tem muito a ver com o uso consciente dos recursos energéticos de forma que não comprometa o futuro, o ambiente e as próximas gerações. A sustentabilidade energética tem muito a ver também com a utilização de energias limpas. Quais são essas energias limpas? São as energias renováveis que não geram grandes impactos ao meio ambiente ou que não produzam gases de efeito estufa e que provocam um desequilíbrio ambiental capaz de ser nocivo ao ser humano. Podemos citar em exemplos algumas energias limpas? Exemplo de algumas energias limpas. As que mais se destacam são a energia solar, a energia eólica. Que é gerada a partir de um painel solar? Exatamente. A energia solar é gerada a partir de painéis solares ou a partir da radiação solar. Nós usamos painéis solares para converter a energia solar, não é, em energia elétrica. A energia eólica é aquela que nós aproveitamos a força dos ventos
para transformar em energia elétrica. E também temos um exemplo que é a energia geotérmica, além de que não podemos descurar também da energia hídrica proveniente das hidroelétricas, da força das águas, do movimento das águas, etc. Entretanto, vale aqui também destacar que a classificação, não é? A classificação das fontes de energia, elas se subdividem em dois grandes grupos, que são as energias renováveis e as energias não renováveis. As energias renováveis são parte dessas que eu já citei, que são essencialmente 6. A hídrica, a energia solar hídrica proveniente das águas, Exato. energia solar proveniente do sol, energia eólica proveniente dos ventos, energia geotérmica proveniente do subsolo, das camadas do subsolo, energia maremotriz proveniente dos movimentos ou proveniente do mar, etc. Não é? Também temos, proveniente do mar. Entretanto, depois temos as não renováveis, que são basicamente os combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão e a nuclear, essencialmente 4. Entretanto, é essencial que nesta temática de sustentabilidade nós façamos uma reflexão da ciência econômica, porque quando se trata de energia, não importa qual é a energia mais limpa, não importa qual é a energia que gere maior impacto ou menor impacto ambiental, as economias no mundo, os países, eles sempre vão adotar aquela energia que melhor ou até apresente melhor custo-benefício. Entretanto, nós estamos perante um cenário atual que reflete de facto em que pé estamos a nível da sustentabilidade energética no mundo, e isso de igual forma nos afeta. Começamos já a dar os primeiros passos para esta sustentabilidade energética no país. Exato. A central de Bocoio é uma central que custou no cofre do Estado mais do que 256 milhões de euros. Com uma potência instalada de 188,8 megawatts. Entretanto, o custo de cada kilowatt aproxima-se na ordem dos 1.135 euros por kilowatt. Entretanto, a questão que se levanta em Angola, em África, é o seguinte: a sustentabilidade energética não pode significar enterrar dinheiro. A sustentabilidade energética tem que ser feita de forma viável economicamente. Acredita que este investimento está a ser para enterrar dinheiro? É o seguinte: em África é necessário nós observarmos que, para nós optarmos, vou dar um exemplo muito básico, para nós optarmos, eu tenho uma casa, não é? Tenho uma casa em que eu pago 5.000 kwanzas de energia por mês, ok? Para eu optar em pagar esses 5.000 kwanzas de energia, para eu optar num sistema de energia solar, ele tem que ser ou equivalente ao custo da energia convencional fornecida pelo Estado, ou tem que ser inferior. Entretanto, a energia sustentável ou a energia limpa proveniente do sol ou proveniente dos ventos em Angola ainda é muito caro e não é viável economicamente. Entretanto, o desenvolvimento desta matéria será escasso. O que nós devemos fazer é trabalhar de forma que esses projetos cheguem em Angola e sejam
viáveis economicamente. No caso, não será viável economicamente? Não será viável economicamente. Por quê? Porquê? O prazo de vida útil da central de Bocoio são de 35 anos, Exato. em média. A energia solar, em média, são 25 anos. Para esses grandes projetos, eles, em média, são para 35 anos. Se observar todas as manutenções, né? Pode ser menos. Exatamente, são 35 anos. Sem descurar que o conjunto de baterias, quando aplicável, nessa central não leva baterias, mas quando aplicáveis, as baterias devem ser trocadas de 10 em 10 anos, nos sistemas mais normais. Ok. Entretanto, se nós fizermos todos os cálculos, nós vemos que esta central, o custo de produção do quilowatt-hora nesta central é muito caro, mais de 10 vezes o valor que se entrega convencionalmente. Entretanto, em África, em Angola, nós temos que observar o seguinte: temos que investir nas tecnologias, como por exemplo, produção dos painéis solares, produção local de baterias, produção local dos equipamentos eletrônicos que sustentam essas tecnologias localmente, de forma que a aquisição desses produtos também seja acessível. Já baixa os custos. Já baixa o custo. Porque, vou dar um exemplo. Em Angola, se tu tiveres uma casa no Mussulo, a potência mínima para uma casa T3 são 5 kW. Exato. Okay? Você a pegar aqueles 5 kW, vais fazer um investimento mínimo. Vou citar aqui, não vou citar um valor taxativo, mas vais fazer um investimento mínimo na ordem dos 12 milhões de kwanzas. 12 milhões de kwanzas. 12 milhões de kwanzas. Para você dividir, por exemplo, esses 12 milhões de kwanzas os anos que você vai, para você abater esse investimento, você vai precisar de mais de 50 anos, em detrimento do investimento que farias, por exemplo, a receber energia da rede. Convencional. Entretanto, não é viável a todos os níveis, independentemente do fornecedor que você vai lá comprar o kit de energia solar. A questão da sustentabilidade energética, a questão do uso das energias renováveis, ela é fortemente motivada pelas questões ambientais e pelo aquecimento global. É importante que se lhe diga que existe um plano de revitalizar ou de substituir as fontes energéticas convencionais em fontes mais limpas. Entretanto, é importante que, ao recebermos esses investimentos, é importante que, quando sentarmos com esses países que têm um plano de transição energética, também tenhamos peito para discutir, dizer, olha, nós vamos adotar esses sistemas, vamos adotar essas tecnologias em prol da conservação do mundo, mas não se fechem com as tecnologias. Passem-nos o know-how. É verdade. De forma a baixar os custos. Não tem vindo a acontecer. Porque não adianta nós adquirirmos as tecnologias e depois, na hora das manutenções, temos que comprar os equipamentos muito caros. Porque esses equipamentos, eles precisam de manutenções periódicas. A consciência ou o plano de conservação ambiental, o plano de sustentabilidade não pode se cingir economicamente de forma a beneficiar nações que queiram tirar proveitos econômicos. Okay. Porque tem que ir mesmo para, literalmente, para aquilo que é o nosso tema de hoje, tem que olhar para a sustentabilidade. Tem que olhar para a sustentabilidade e tem que olhar para a viabilidade econômica. Exato. Porque é o seguinte, para nós retirarmos em Angola o investimento, vou lhe explicar de uma forma real e devidamente calculada. Para nós retirarmos o investimento, em média, de um kit de 10 kW, que é uma coisa mínima,
para uma casa ter 3, nós precisamos em média 200 e tal anos, 100 e tal anos. Quando nós deveríamos recuperar o investimento em 10, porque o sistema tem um prazo de vida útil de 25. Entretanto, nós temos que estar ali na média 10, 12,5 ou 15 no máximo. Mas nós aqui temos a 25. Hoje em dia, para nós adquirirmos uma bateria, é extremamente difícil e caro em Angola. Entretanto, se nós quisermos fazer esses investimentos, sabemos que tem aí investimentos a chegar, também não tem que ser só investimento de implantar as centrais, mas também tem que ser investimentos de implantar fábricas. Ali, neste contexto, nós estaríamos a nos fortificar tecnologicamente e estaríamos, de facto, essa transição energética que o mundo precisa tem que ser acessível ao bolso do cidadão comum. Porque, se nós formos a ver nessas centrais eólicas ou essas centrais solares que estamos aqui que estão aqui a ser implantadas, o custo de produção de energia é muito alto, mais de 10 vezes, mais de 20 vezes o custo da energia convencional proveniente das fontes hídricas que nós temos. Entretanto, se já é difícil para o cidadão comum pagar os 5, os 7 ou os 8 mil kwanzas por mês, imagina pagar 17 mil kwanzas para a energia solar. Para a energia solar. Porque o que é que nós vamos ver? Vamos ver que o Estado terá que, primeira coisa, fez um investimento muito grande, mas ao passar essa energia para a população, ele terá de subvencionar a energia. É importante que o povo angolano ganhe uma consciência de economia, uma consciência de economia da energia, porque o preço, as tarifas energéticas também estão muito intimamente ligadas a esse tema. Exato. É as leis econômicas. As pessoas ainda não têm a cultura de apagar uma lâmpada. Não tem cultura de apagar uma lâmpada, exatamente. Não tem cultura de preservar. As pessoas não sabem que se eles não pouparem a energia, o preço da energia sobe. Porque tem um recurso que... Exatamente, é a lei da oferta e da procura. Quer dizer que se nós temos 200 megawatts para oferecer à população e esta população está a consumir ou consome irracionalmente de forma que supre toda a disponibilidade, uma das medidas que os governos usam para tentar equilibrar este consumo é a elevação do custo energético. Entretanto, quanto mais nós pouparmos a energia, mais baixa é a fatura. É a fatura. Muito bem. É preciso. E também houve uma evolução muito grande no setor energético no nosso país, agora com o sistema. Nós estamos numa fase que estamos a trabalhar muito bem no desenvolvimento da nossa matriz elétrica, no que tange às nossas fontes convencionais, principalmente a hídrica, que atualmente representa cerca de mais de 60% da nossa produção. Devemos continuar nesse investimento porque nos garante quase que nos garante as nossas necessidades. Quer dizer, nós temos hoje uma produção que, se for bem distribuída, pode suprir as necessidades energéticas ou as necessidades elétricas do país. O conceito de energia limpa é um conceito agregado ao grupo das energias renováveis que praticamente elas não tenham ou não geram poluição atmosférica e cujo também o seu impacto ambiental é quase nulo.
Daí que nós destacamos, por exemplo, as energias solares, eólicas, etc. Nós, há alguns anos atrás, nos anos 40, quando surgiu a energia nuclear, era destacada como a energia mais eficiente, a energia mais sustentável, mais limpa e com grandes capacidades de produção. E anos depois se provou completamente ao contrário. Se provou que de facto não é uma energia tão limpa, é uma energia muito nociva ao meio ambiente e aos seres humanos. E uma observação também que devemos levar em conta é que a energia solar, praticamente só 30%, quando a radiação solar incide sobre os painéis, só de 20 a 30% é que é dessa energia que é convertida em elétrica. O restante, 70%, é dissipada em calor. A massificação dessa energia, a massificação da energia solar, também poderá provocar impactos ambientais, principalmente no que tange ao aquecimento. O importante é que esses impactos sejam de facto reduzidos em detrimento de outros. Os países desenvolvidos, eles tinham metas, né, até 2030 para a transição energética, sendo que aconselham a vários países para essa transição. No entanto, o que parecia que eles estavam totalmente equilibrados energeticamente, nós hoje constatamos que não. Hoje, com a guerra na Ucrânia, tem uma dependência. Concordo, por exemplo, de uma fonte energética, que é o gás natural, que também não é uma fonte renovável. A opção seria a adoção das tecnologias renováveis, das tecnologias sustentáveis. Mas nós vimos totalmente o contrário. Vemos que quando a situação apertou, agora que a situação apertou, nós estamos a voltar para a produção, não é? Para a utilização das fontes energéticas mais poluentes de todas as fontes. Por exemplo, o carvão mineral. Entretanto, a utilização deste carvão poderia ser substituída pelos painéis solares, pelos geradores eólicos, etc. Isso dá-nos a ideia que o nosso desenvolvimento para esse caminho tem que ser feito de forma racional, porque quando a situação apertar, digo e repito, não importa qual a fonte é mais poluente que a outra. O que vai importar é qual a fonte é mais barata, falando de terra a terra. Exato. Qual a fonte é mais econômica viavelmente. E estes exemplos nós temos que levar para o futuro. Entretanto, não importa estarmos a enterrar dinheiro em prol da sustentabilidade, quando este dinheiro que está-se a investir ali, esses 2.000 milhões, 4.000 milhões ou mais, poderiam ser investidos ou poderiam ser desenvolvidos, poderia servir para desenvolver o nosso sistema energético convencional, o hídrico, porque nós ainda temos muita carência. Agora, a partir do momento que a energia solar, a energia eólica, não tiver muito distante economicamente das convencionais, ali sim nós também investíamos,
porque 2 mil milhões, 4 mil milhões, 5 mil milhões, 250 milhões é muito dinheiro que no nosso sistema elétrico poderia fazer muita diferença. Trazer melhorias. Exatamente, porque nós investimos 256 milhões de euros ali e ainda teremos que subvencionar a venda de energia à população, porque esses sistemas não são economicamente viáveis. Estamos a olhar para a sustentabilidade e a segurança energética em Angola, no programa Engenho e Arte, que quinzenalmente está aqui na Rádio Maio. A Ordem dos Engenheiros, pela qual eu faço parte, de lembrar que eu também sou coordenador provincial de Luanda, da Associação Nacional das Empresas de Manutenção Predial, são instituições que se dispõem publicamente para assessorar os projetos do Estado. Entretanto, o Estado também tem que desenvolver uma cultura de consultar todos os parceiros a todos os níveis, a nível... Muitas das vezes essa consultoria é feita em empresas estrangeiras. Que não estão aqui. Exatamente, é feita não em conhecem a empresas realidade. estrangeiras. Olha, falando em consultorias em empresas estrangeiras, nós estamos com um projeto muito grande de fornecimento de contador, fornecimento e requalificação de contadores ou da rede elétrica, requalificação de toda a rede de distribuição elétrica no nosso país. E por serem projetos muito grandes, às vezes tem-se uma dificuldade em localizar empresas locais com capital econômico para cumprir todas as premissas do contrato. Isto entende-se. Mas é importante que para esses grandes investimentos, até mesmo para os pequenos, seja consultados, seja contratados não bem digo, mas sejam consultados, sejam convidados às associações profissionais, às ordens dedicadas a assessorar, a consultar, a trabalharmos todos em conjuntos, de forma que também ajudem essas ordens. Problemas locais, soluções locais. Exatamente, soluções locais. É o que não tem vindo a acontecer. É assim, a todos os níveis, a nível local, ministerial, governamental, não temos tido muitos convites para participar, para opinar nos grandes projetos. E é necessário que esta cultura mude, porque nós temos grupos técnicos, grupos empresariais apaixonados pelo país, com uma vertente filantrópica também muito grande, não obstante a sua vertente econômica, que estão dispostos a opinar, a aconselhar, a ajudar a construir o país. Entretanto, nesses grandes projetos, seja a nível de construção, seja a nível a todos os níveis, tem que ter representados essas associações empresariais e profissionais para opinar, para acompanhar e também para ganhar experiência. Engenheiro Eduardo Ernesto, a solução do Estado também não passaria por um investimento naquilo que se diz respeito à formação, em termos de investir nas universidades para os jovens, os futuros engenheiros, começarem já na prática e em laboratórios, aprenderem e a passarem as suas ideias naquilo que diz respeito à sustentabilidade e à segurança energética, com algumas ideias que têm, que são engenheiros, e então, se tivéssemos laboratórios bons, poderíamos pôr em prática algumas ideias, algumas engenharias destes jovens? Sim, o que nós temos que fazer, isto é de facto, a pergunta que fez é de facto
pertinente. Não é? E o que nós temos que andar mesmo neste caminho e nesta via, nós temos que andar a 2 níveis, ok? Um grupo a acompanhar as tecnologias, acompanhar os passos das tecnologias evoluídas, ok? E um outro grupo na BEC a estudar as ciências fundamentais. Os conceitos fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias a todos os níveis, porque é lamentável como o mundo está estruturado agora. As grandes empresas do setor, elas nunca passam as tecnologias, eles querem vender os produtos. Entretanto, é essencial que nós criamos um núcleo de jovens técnicos, de engenheiros, criamos também uma cultura de investigação científica. Nós temos que, se ninguém nos vier ensinar como produzir uma lâmpada, como fabricar uma lâmpada, nós temos que ter um grupo de engenheiros que consiga produzir, fabricar uma lâmpada e consiga distribuir ou massificar, ok? Não basta estarmos a comprar os produtos já acabados, porque muitas das vezes os técnicos atualmente eles estudam a utilização ou como utilizar o computador, como utilizar os sistemas, mas não estudamos de facto como fabricar os microchips, como montar um computador. Entretanto, nós estamos há anos-luz atrasados. Estamos adiantados tecnologicamente na utilização de todas as tecnologias, mas na produção, na fabricação, na inovação não digo, porque temos alguns jovens com muita capacidade de inovação que inventam muitas tecnologias e por aí fora, mas na transformação da matéria-prima, de que é feito os painéis solares? Com areia da praia, com silício. Entretanto, temos muita areia da praia, temos muitos recursos minerais que podemos transformar nos itens tecnológicos que nós precisamos. Mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Entretanto, se em 1940, 1930, esses indivíduos conseguiram, entretanto nós agora não conseguimos. Entretanto tem que haver vontade. Para este investimento junto das universidades. Exatamente. O Vale do Silício, as grandes empresas nunca nos vão passar as tecnologias fundamentais. Eles sempre nos vão querer vender produtos acabados. Entretanto, temos que perder ou temos que investir em dezenas de anos a desenvolver tecnologias locais, a perceber essas tecnologias, de forma que nós começamos a ter capacidade científica de produção de utensílios. Infelizmente, tecnologicamente, a África está mesmo atrasada, e está atrasada propositadamente. As grandes potências, eles precisam desse atraso tecnológico para que possam vender. Precisam desse atraso tecnológico para que possam vender. Entretanto, é importante que nós começamos a trabalhar nas nossas dependências tecnológicas a todos os níveis, a nível energético principalmente, porque quando nós falamos do equilíbrio e da sustentabilidade energética, nós estamos a falar também da segurança de um país, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, do surgimento da indústria, de empresas, etc., do equilíbrio de um país. Emprego. Exatamente. Muito bem, já temos apenas 1 minuto e neste 1 minuto eu vou querer saber do engenheiro Eduardo Ernesto quais são as vantagens, fugindo um bocadinho ao nosso tema de hoje, quais são as vantagens de ser membro da Ordem dos Engenheiros de Angola? As vantagens de ser membro dos engenheiros, membro da Ordem dos Engenheiros de Angola, baseia-se
no intercâmbio de informações, não é? Tu tornas-te um engenheiro bem mais atualizado sobre o desenvolvimento tecnológico e do país, te dá acesso também a muitos workshops direcionados às necessidades do nosso país, nos garante também economicamente no que tange a avaliação de projetos, a assinatura de projetos, e vale aqui lembrar que até para tratar um passaporte, para que no teu passaporte esteja lá engenheiro, você tem que apresentar a prova da carteira profissional. Entretanto, são inúmeras vantagens, não só para ingressar à ordem, mas também para ingressar em associações profissionais, como por exemplo da ANEMP, que é a Associação Nacional das Empresas de Manutenção Predial. Muitas vantagens a nível da empregabilidade, a nível da formação tecnológica, a nível do intercâmbio, sobretudo das necessidades do país. Só vantagens. Ser um membro da Ordem dos Engenheiros. Antes, o engenheiro quer deixar o contacto também? Exatamente. Dizer que o engenheiro Eduardo Ernesto, né, é membro da Ordem dos Engenheiros de Angola, é coordenador provincial da Associação Nacional das Empresas de Manutenção Predial, sou palestrante técnico e pronto, estou disponível a contacto para ajudar naquilo que for necessário para o desenvolvimento local e também para o país. Desde já deixo os meus contactos, que são o 921 94 0309, 921 94 0309, e também aconselho a todo mundo a pesquisar por mim nas redes sociais, Eduardo Ernesto. É verdade. Obrigado. É um engenheiro que faz muitos vídeos aí que depois ficam virais no WhatsApp. Obrigado e boa tarde. Agora sim, fique bem, fique com a Rádio Mais. Boa tarde.